pessoas que não têm o conhecimento e que elas não sabem que existe esse racismo. Eu queria saber de você como é que você se encontrou com essa invisibilidade do racismo. Mais alguém se inscreve nesse bloco? Luciene, quero te dar parabéns, tá? Por você estar aqui. Me preocupou muito a sua fala quando você disse que os professores que se encontram nessa escola pesquisada foram alunos aqui da UFP, né? E eu, como professora do curso de pedagogia, me preocupo mais ainda, né? Para pensar, né, que tipo de formação nós estamos dando aos nossos alunos. Será que o conhecimento científico que a gente tenta transmitir aqui na universidade, ele consegue sobrepor a ideologia dominante? Né? Então, aí fica um questionamento de professora para professora, né? O que você pensa dessa formação que nós estamos dando aqui na universidade para os nossos alunos, né? Apesar da gente tentar trabalhar diariamente em sala, né? Eu sou professora de psicologia, então eu tento trabalhar com os alunos sempre com uma perspectiva histórica. Então, como que as coisas foram construídas historicamente, inclusive, né, o racismo, o preconceito de qualquer espécie, tá? A concepção de homem que nós temos, né? Então, como isso foi construído. Tá? Então, temos espaço para mais um questionamento. Obrigada aos dois, professora. Não foi uma situação fácil, como eu coloquei de início. Tratar a questão da invisibilidade da criança negra não é algo tranquilo para mim, como criança negra, mulher negra, pessoa negra. Mas assim, eu tive momentos de luz dada pelo meu orientador, João Batista, que às vezes chegava lá e dizia assim: como você não está vendo isso? Porque é algo assim tão mascarado, de forma tão sutil, que até mesmo olhar mais atento é enganado. Então são situações que às vezes assim, não, mas não pode, isso está acontecendo, isso é tão banal, como que isso está acontecendo numa instituição de educação infantil? Então não foi tranquilo eu me deparar com tais situações, com tais manifestações de preconceito vindo de educadores, colegas formados aqui. Daí não foi tranquilo, percebi. Eu queria sair da instituição e dizer que a realidade havia sido transformada, mas eu não tenho como fazer isso. Como eu falei para vocês, eu não tive dificuldade nenhuma em realizar minha pesquisa da professora eu dizerem assim: eu não vou te ajudar, eu não vou responder, eu não vou deixar você ver minha aula, porque elas acreditavam piamente que não existia preconceito na instituição e continuam crendo assim. Tanto é que mesmo com o término do TCC, da pesquisa, elas me convidaram para a Semana da Consciência Negra. E como eu já havia terminado minha pesquisa, eu me desfiz da pesquisadora, me desfiz dela e fui como Luciene, simplesmente apreciar a Semana da Consciência Negra da escola. Um mal terrível para mim, porque eu não estava preparada para a situação com que eu me deparei. Tiveram atividades maravilhosas, não posso negar. Houve esforço sim do corpo docente da escola. Não estou aqui culpabilizando eles pela situação em que a escola se encontra, até porque é algo social, algo histórico. Não dá para se desfazer da noite para o dia. Mas enfim, chego eu na instituição, pessoa, Luciene, e me deparo com umas bonequinhas pretas, baseadas no cabelo de Lelê com cabelo de Bombril. Né? Foram várias bonequinhas e elas tinham o cabelo de Bombril. Então, na minha infância, eu fui muito agredida por conta do cabelo. Era neguinha do cabelo de Bombril. Então, quando eu vi aquelas bonecas, nossa, até falar para vocês me emociona, porque a gente volta, né? E... vou parar. Enfim, perceber que crianças como eu foi grande a dificuldade, que muitas ainda serão chamadas de neguinha do cabelo de Bombril. Eu não queria que isso acontecesse, mas
nasceu. É complicado. Não tem como primeiro nascer. Chega primeiro que você não cantar. Vamos lá. Então, ver aquela imagem para mim não foi algo positivo. Assim como todas as crianças negras que passavam pelas bonequinhas e ignoravam. Porque eu não posso ser neguinha do cabelo de bombril. Por que meu cabelo tem que ser uma palha de aço? Por que meu cabelo não pode ser um cabelo gostoso de pegar, de apalpar, de tocar? Não pode ser algo positivado. Por que eu não posso usar meu cabelo black power como eu quiser? Então, assim, eu me deparei com situações de fato que quando eu chegava em casa, eu dizia, o que eu vou escrever? Porque eu não sabia. Então, assim, o professor dizia assim, Luciene, você tem que positivar, você tem que positivar. Eu digo, mas como? Se na minha infância ninguém positivou isso pra mim, se na minha infância ninguém disse que meu cabelo era bonito, se ninguém disse que era bom de tocar no cabelo crespo, se todo mundo dizia, você tem que alisar seu cabelo porque você fica melhor assim, porque você fica mais bonita. Então, assim, foram momentos tensos para mim, como pesquisadora, como mulher negra, voltar a esse processo, fazer esse recuo que era involuntário. Então, quando eu cheguei na escola, que eu me deparei com aquelas bonequinhas, eu não estava como pesquisadora, eu estava como Luciene, que foi apreciar a Semana da Consciência Negra. Eu disse, nossa, muitas crianças ainda irão sofrer, muitas crianças ainda serão chamadas de neguinha de cabelo de bombril. Muitas crianças vão passar pelo processo trágico de alisar, de deixar o cabelo cair, porque a sociedade está me dizendo que meu cabelo é feio, que meu cabelo é de bombril, que meu cabelo é uma palha de aço. E a escola, naquele momento, não vou dizer que foi de forma intencional, porque houve um esforço para trabalhar essa questão, ela simplesmente, ela justificou tudo o que dizem, quando colocam a representação de uma criança negra com cabelo de bombril. Eu tinha outros materiais para usar, por que eu escolhi o bombril? Por que eu coloquei o bombril para representar o cabelo da criança negra? Então, muitas crianças, naquele momento, naquela instituição e posterior, porque ficam, tiram fotos, ficam recordações. Então, as crianças olham e dizem, parece com você, mas meu cabelo não é de bombril. Então, assim, me deparei com situações em que eu percebi que, infelizmente, nós temos um longo caminho a percorrer para se transformar em realidade. Nós temos muito, muito o que fazer. E, caminhando já para a pergunta da professora, espero ter te respondido, ela desculpa a emoção, mas é porque a gente sofre na pele por conta da pele. Então, são situações assim que nos põem a refletir. Eu fui uma pessoa privilegiada, né? Desde que eu ingressei na UFT, eu participei de projetos de pesquisa, fui bolsista durante toda a minha graduação. Então, às vezes, era interessante, porque no segundo período, eu fui bolsista do PIBID, fiquei 3 anos e meio como bolsista do PIBID. E também ingressei no NEAF. Então, eu já pegava as atividades do PIBID e juntava com as atividades do NEAF e trabalhava na escola. Educação e ensino fundamental. Vi também muitas situações de preconceito. Então, o meu aprendizado como aluna e além da sala de aula, porque eu participava de projetos de extensão, seminários, projetos de pesquisa, grupos de estudos e tudo mais. Então, eu tive essa oportunidade, acredito que muitos alunos aqui também tenham essa oportunidade. Sei que a minha formação é um processo, eu estou construindo ela ainda, tenho muito a caminhar, muito a aprender. Mas assim, nós temos uma boa qualidade de ensino, nós temos bons professores, nós temos excelentes discussões como essa que estão sendo feitas aqui. Nós temos discussões no campo da literatura, questão racial, alfabetização, nós temos discussões maravilhosas. Só que o que falta um pouco é a valorização docente, de saber que a formação ela vai além da sala de aula, ela vai além da carga horária das disciplinas. Então, eu não sei se essas professoras que estão lá nesse momento tiveram esse mesmo processo de entender que a academia, ela não é só a sala de aula, ela não é só a disciplina, ou se simplesmente elas estão imersas no que nós vemos na sociedade, que é essa questão de disfarçar o que está posto. Eles não querem professores críticos, não querem pessoas que questionam, querem pessoas que fiquem silenciadas,
pessoas que aceitem tudo como está e não transformem, não querem pessoas transformadoras, querem pessoas que reproduzam o modelo de sociedade. Então talvez essas pessoas, não sei se porque não tiveram, não quiseram, não valorizaram, não posso culpá-los, cada um tem sua história de vida, tem suas dificuldades. Mas a minha em específico, eu tive muitas oportunidades, tanto é que chegava momentos que os professores chegavam, estavam ministrando uma palestra, estava lá meu nome, chegava na tarde assim, o que você está fazendo aqui? Né? Porque eu morava na UFT literalmente, vinha manhã, tarde e noite. Se tinham eventos, eu estava nesses eventos. Se tinham seminários fora, eu escrevia artigos, encaminhava, participei de discussões riquíssimas em outros estados, aqui também. Então a minha graduação, ela teve uma base, eu fui muito privilegiada e sempre que eu corria a professores, fosse dentro da sala de aula ou fora, eles estavam dispostos a ajudar. Então eles conseguiram fazer o que nós estudamos em pedagogia, que é o que Paulo Freire diz. O nosso discurso ele tem que andar junto com a prática. Eles foram meus professores dessa forma. Além do discurso de ensinar, de ajudar a produzir conhecimentos, eles fizeram isso de fato. Então eu não posso questionar e dizer que essas pessoas agem assim pela formação que é dada aqui. Oportunidade nós temos, discussões nós temos. Então tem que ter um esforço individual, tem que ter um esforço da instituição e tem que ter o esforço de todo o corpo. Então assim, me preocupou também quando eu soube. Vou dizer que uma trancou o curso, as outras são formadas de fato, uma é do PAFOR, né, o curso do PAFOR, mas que também trancou. Então isso me preocupou, porque eu estou falando de pessoas que tiveram acesso às mesmas discussões que eu tive. E que mesmo assim, quando dá o Dia da Consciência Negra, Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro, eu vejo a criança negra, eu sei que eu tenho que trabalhar a criança negra, eu sei que tenho que trabalhar a questão racial, mas eu não sei como. Eu não sei como trabalhar e o que eu vou fazer. Eu sempre lembro do professor João Batista, que ele contou um exemplo. Nós sempre tem muitas histórias, né? Então a gente vai pegando algumas. Aí ele disse que chegou numa sala de aula, os professores estavam aflitos. Eu não consigo entender isso aqui, eu não vou trabalhar, o que eu vou fazer com essa cultura, eu não sei trabalhar a questão racial. Ele pegou o livro, olhou isso estranho. Aí o professor, o quê? Está escrito em português. Né? Qual a dificuldade que você tem de pesquisar? Eu sempre faço também uma leitura bem crítica, porque não dá para nós deixarmos de lado a conotação do contexto escolar. O professor ele não tem aquele tempo de planejamento, ele não tem o tempo para ser o professor reflexivo que a gente aprende que temos que ser. O professor, de fato, ele não tem isso. Quando ele chega lá na instituição, ele não tem esse tempo. Então, talvez isso seja um agravante para a atitude dele, para a forma como eles se comportam dentro e fora de sala de aula. Temos aí mais um bloco já. Nossa, já estamos quebrando um recorde. Dar os parabéns a chover no molhado. Primeira coisa, agradecer por ter sido minha aluna. Eu ainda tive a oportunidade de ser, felizmente, um professor que aprendeu muito contigo naquele semestre de arte e educação que tivemos. Então, a primeira coisa, te agradecer, duplamente agradecer também pela aula que tu deste. Imaginar o problema que tu tens, o problema que tu própria geraste para ti, ao fazer um trabalho de conclusão de curso com um nível tão bom de olhar, que gera uma expectativa de como será o teu mestrado. Porque quem viu a tua fala fica com vontade de imaginar, fica com vontade de saber como será esse salto de qualidade. E tu puxaste responsavelmente o problema diante de uma situação muito séria que te afeta como ser humano, e quem possa se colocar no lugar de um outro ser humano entende um pouco o que tu colocas como problemática. A pergunta é: se temos o refino de uma engrenagem por causa da elasticidade do racismo, se de um lado trabalhamos um discurso de afirmação e por outro
ao trabalho articulado e muito bem pensado para que ele se dissimule, mas que se permaneça? Estamos, então, diante de um problema de crença de que não existe racismo. Temos espaço para mais duas perguntas. Alguém se inscreve? A minha não é bem uma pergunta, seria assim mais um desabafo, né? E diante do evento e da programação que eu acabei de ver, né? Assim, eu fiquei doendo o coração, porque o evento é exatamente no período da aula. A gente tem aula pela manhã e à tarde, né? E assim, eu acho de extrema importância que a gente participasse do evento todo. E a gente só vai poder ver esse pedacinho agora pela manhã, o professor nos liberou, e à noite, né? Porque o nosso curso, principalmente o nosso curso, é educação no campo. Então, é crucial que debatemos a questão racial, a questão do gênero, a questão da religião, porque não podemos ser aquele professor alienado. Para sair daqui, eu não quero ser esse professor alienado. Para chegar aqui, assistir às aulas, pegar a matéria, fazer a prova, tirar nota boa, me formar. Ótimo, estou formado. E aí, o que eu vou fazer na sala de aula? Quando surgir esses debates, o que eu vou poder responder? Então, como aluna, se a gente não puder estar envolvido nessas questões, não debater e não ir para a sala de aula bem preparado, então é complicado. É muito complicado. Eu já estive conversando com o professor Leon, ele já sabe um pouquinho dos meus problemas, né? Que além de ser, eu já sou uma pessoa que passou 20 anos fora da sala de aula, né? Já estou voltando agora, já tenho uma certa dificuldade. Tem um certo grau de dislexia, que seria outro problema, que para mim está sendo uma coisa assim terrível, né? Então, se a gente não procurar realmente se abrir a cabeça, né, para essas questões, vai ser um problema sério. Porque eu vejo na minha sala de aula certas discussões sobre temas onde as pessoas simplesmente dizem, não, eu só quero me formar, eu só quero um diploma para pôr na parede. Aí é complicado, porque aí na sala de aula vai ter esse tipo de problema, né? De professores que, eu não sou negro, então por que eu tenho que me preocupar? Né? Eu não sou gay, por que eu tenho que me preocupar? Eu sou evangélico, então a única preocupação que eu tenho que ter é poder fazer com que todos aceitem Jesus. Desculpem, mas realmente eu já ouvi isso, né? Então fica complicado. Eu chamo realmente aos alunos que possam realmente abrir a cabeça, participar, porque que tipo de professores queremos ser? Como é que vai ser? Né? Obrigada. Mais alguém? Temos espaço para mais? Obrigada, professor Leão. Prazer é todo meu, foi todo meu. E a questão, o problema de crença que não existe, eu acho, não vou dizer eu acho, mas o que eu percebi não é que eles acreditem na não existência do racismo, eles acreditam que falar sobre não adianta. Então, fica uma questão que eu acredito no silêncio. Aí existe a crença do silêncio. Por que eu vou falar de algo que não vai ser resolvido? Né? Como muitos colocam, então eu vou tentando elencar culpados. Não é, digamos assim, porque a sociedade ela é tão boa no que ela faz, ela é tão boa no que ela faz, que nós acabamos aceitando tudo. Então existe a crença de que falar é bobagem, falar não resolve. Então eu fico quieta. Eu não admito, mas eu sei que existe, mas eu fico quieta, eu não admito
que esse racismo está presente. Porque quando eu admitir que existe o racismo, eu tenho que me colocar em duas posições. Ou como uma pessoa que sofreu, ou como uma pessoa que praticou o racismo. E para a nossa sociedade, ser racista é feio. E por que eu vou dizer, me expor, como foi o caso, que eu fui vítima de racismo? Dizer que fui vítima de racismo é assumir minha pertença racial. Então, existe essa questãozinha básica de dizer assim, eu sei que existe, mas eu não quero falar sobre, porque eu tenho que me posicionar. Então, eu acho que as pessoas, elas sabem que existe, mas elas dissimulam. Elas dissimulam, preferem não falar sobre a questão. Mais ou menos. Mais um pouco? Antes de falar, eu preciso só falar uma coisa. Não, mas é para encerrar. Encerra, se der um carro, Você vai fazer mais um pouco? quando ela acaba, depois você me passa. E aí passa para ela. Poxa, tá bem. Só para finalizar, eu tinha esquecido um acontecido na sala de aula do José Carneiro de Brito, uma apresentação do PIBID. Nós estávamos debatendo sobre o filme Xingu, como foca a questão indígena, né? Aí eu percebi que nesse debate que estava tendo, tinha um grupo de pessoas negras, né? E eles não estavam dando tanta atenção para o assunto porque estava se tratando da questão indígena. Aí quando eu peguei e falei sobre a questão do negro ter sido trazido para cá e mais da metade ter sido massacrada, ter sido morta, né, nos navios negreiros, aproximadamente 4 milhões, aí eles passaram a dar atenção para o que eu estava falando, porque foi uma coisa que eu percebi assim que tocou neles. Aí eles passaram a deixar aquela roda de conversa e passaram a prestar atenção no que eu estava falando. Aí quando eu fazia sempre um paralelo do que aconteceu com o negro e o que aconteceu com o índio, aí eles ficavam já e no final eles vieram me perguntar sobre onde realmente aconteceu, em que setor, qual estado, como é que a gente faz para assim, entender mais desse assunto. Uns vieram também falar da vinda dos franceses, holandeses, tal, algumas alianças com o pessoal daqui. Aí depois eles buscaram sempre a informação dessa questão de construir o conhecimento sobre o que somos nós. Até eu peguei e citei um exemplo, não lembro quem foi que falou, mas a gente sabe quem é o nosso pai, sabe quem é a nossa mãe, sabe quem é os nossos avós, bisavós, tetravós, e assim vai. Mas e a raiz da nossa nação, da nossa família? Como podemos adquirir esse conhecimento de quem é a nossa raiz, quem nos originou? Aí quando eu fiz essa pergunta para a pessoa que estava conversando comigo, aí foi o que eu percebi foi que despertou um conhecimento nessa pessoa, um interesse por conhecimento, e que eu acredito que deve ter mudado alguma coisa na vida delas para poder realizar esse debate também na sala de aula, e também que sempre com a professora Karina, a gente tem que estar envolvido com esses debates também na sala de aula, nos colégios. Não vale não? Encerra primeiro, você. Gostaria de agradecer a vocês. Eu vou só contar mais uma experiência que essa ocorreu quando eu fui bolsista do PIBID, numa escola de ensino fundamental. Nós trabalhávamos em um grupo de 5 pessoas e uma das nossas amigas, também integrante do NEAF, é loura de olho azul. Então, equivocadamente, ou talvez por falta de informação, uma das crianças que estudavam conosco, a mãe havia contado que ela havia nascido roxinha, com o tempo ela ia mudando de cor e ela conseguiria chegar à tonalidade de ter uma pele branca. Então, as crianças, o imaginário delas é cheio dessas questões de
quando perguntam por que eu sou preta. Então as explicações são as mais diversas possíveis, inclusive porque eu tomei café demais quando eu estava grávida, porque você anda muito no sol, porque se você não pegar sol for para uma região, sua pele vai ficando clarinha. Então assim, uma das crianças, ela tinha 7 anos na época, nós perguntamos, fazendo um trabalho, nós perguntamos como ela se via, e ela foi colocar e disse assim: tia, eu me acho feia. E nós perguntamos: mas por que você se acha feia? Ela disse assim: porque eu sou preta. Eu sou preta, eu me acho feia. E nessa situação, da mãe dizer que ela havia nascido com uma cor de pele e que ao crescer ela ia mudar de cor de pele, ela virou para a Aurinete. Aí ela disse assim: tia, eu queria ser branquinha assim igual a senhora. Que cor a senhora nasceu? Se essa pessoa tivesse nascido com a tonalidade de pele, talvez com o tempo eu chegasse a ser branca. Então, quando ela vira para ela e pergunta que cor você nasceu, é a questão da ilusão. Minha pele vai clarear, eu vou ficar uma pessoa branca, eu vou ser uma pessoa bonita. Então, são situações que as crianças, no nosso município, no estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, no Brasil de forma geral, passam. Como explicar por que você é preta e como explicar que por que você é preta, você é vista dessa forma. Então, muitas delas fazem essas perguntas para a gente. Em um outro trabalho que eu construí, eu trago as explicações, as perguntas dessas crianças em relação à tonalidade da sua pele e no imaginário delas que elas iriam mudar de cor com o passar do tempo. Então, depois de toda essa exposição, quero agradecer a presença de vocês até o momento. Muito obrigada por prestigiarem um trabalho pensado pelo NEAF exatamente para vocês. Foram longos dias de discussão, pensando evento, palestrantes. Quero dizer que estou feliz porque a minha primeira semana da Consciência Negra participei como discente. Hoje estou aqui como docente, é um salto na minha carreira. Ressaltar ainda que estou em processo de construção, em processo de formação. Pretendo sim fazer formação, mestrado e preocupada com a expectativa. Mas enfim, muito obrigada a todos vocês. E dizer que estar aqui com professores que me formaram, que contribuíram para que esse momento acontecesse, para mim me deixa orgulhosa, de estar aqui, o professor Leão, o professor Batista e todos os outros que puderam participar, como a professora Franci. Então, para mim, é mágico. Espero que muitos e muitos outros alunos também aproveitem as discussões, seja no campo das questões raciais ou em outros focos de discussão, porque a escola ela é mista, a escola ela é diversa. Os assuntos que nós temos que ensinar para os nossos alunos é diverso. E não nos esqueçamos, nós somos educadores, independentemente de ser educação infantil, fundamental ou média. Então, muito obrigada a todos vocês. Agradecemos a Luciene pela sua brilhante fala nesse período que esteve conosco e passo a fala para o professor Dr. João Batista. Batista. Duas informações que eu deveria ter colocado no começo. Antes eu queria só avisar para vocês que esse pano que está aqui ornando essa mesa é uma homenagem a essa guerreira Mundinha Araújo, que é uma pessoa que é técnica na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e que foi uma das primeiras a estudar Quilombo no Brasil. Se hoje a gente tem todos os trabalhos de Quilombo, graças a Mundinha. E ela não foi professora, não foi antropóloga, ela não teve uma formação acadêmica. Ela simplesmente se informou no Maranhão lá dentro, num período que eu me lembro bem, que ela vinha falar não era nem quilombo, era terra de preto, que ela vinha trazer essa realidade, e a gente ficava como? E ela dizia, não, os quilombos ainda existem. E aí fizeram isso em homenagem a ela, e o Carlão me deu de presente e a gente decidiu